CIA pode recomendar decisões. Quem responde pelas consequências? O algoritmo, o líder ou a organização? Aqui na Prosa com Bertalha você vai entender que decidir com inteligência artificial exige liderança humana, ética sólida e responsabilidade que nenhum algoritmo substitui. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem suas experiências e seus conhecimentos. E olha a prosa que estamos trazendo hoje. Liderança na era da inteligência artificial, decisão, ética e responsabilidade. A adoção da inteligência artificial nas organizações avançou mais rápido do que os modelos de governança e liderança. Hoje, algoritmos influenciam decisões que afetam resultados financeiros, reputação, pessoas e o futuro do negócio. Para o C-Level, a questão central não é tecnologia, mas responsabilidade. Este videocast discute como líderes devem equilibrar eficiência algorítmica, julgamento executivo, ética e accountability, preservando valor no longo prazo e evitando riscos estratégicos, legais e reputacionais em um ambiente cada vez mais orientado por dados. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu tenho o privilégio de trazer aqui para a Prosa com Bertalha a minha amiga Cristina Navarro, ela que é executiva sênior de Supply Chain Procurement com mais de 30 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais. Atuou em São Martinho, Bimbo, PepsiCo, Gerdau, Sandvik e CNH, liderando transformações, turnaround, strategic sourcing e gestão de categorias, reconhecida por fortalecer a governança, gerar valor sustentável e desenvolver equipes de alta performance em ambientes complexos e multiculturais. Olha só que prosa fantástica, recebendo aqui na Prosa com Bertalha a Cris. Cris, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. Um prazer estar aqui conversando com você, Bertalho. Que legal. E a Cris que fala direto lá de... Ribeirão Preto. Uau, maravilha, legal demais. Ô Cris, já vamos pedir, seja muito bem-vinda, logicamente, já vamos pedir para o pessoal curtir aí a Cris, acionar o sininho de notificação, se inscrever, quem não está inscrito, né? O grande problema nosso, Cris, é o pessoal acionar ou não acionar o sininho de notificação, porque as prosas entram no canal e as pessoas não ficam sabendo que as prosas estão lá, né? E prosas fantásticas como essa que você está trazendo hoje para a gente. Aliás, por que você está trazendo essa prosa para a gente, Cris? Ah, Bertalho, eu acho que é um tema muito relevante. A gente está falando disso sempre na nossa rotina. E nesse tema de IA, eu realmente acredito que nós líderes somos ainda aprendizes. Acho que ninguém ainda tem a verdade absoluta sobre o tema. Nós estamos ali separando aquele frisson inicial, né, que IA resolve tudo, do benefício real que a IA traz para o negócio. E eu tenho uma profunda curiosidade, eu tenho pesquisado bastante sobre isso, né, sobre esse tema, então a ideia é compartilhar um pouquinho aqui com vocês o meu olhar sobre o tema. Que legal, que bacana. Já gostei da introdução e gostei muito do que você falou também, porque é uma área, né? Porque a IA está em hype, né? Ou seja, é alguma coisa que está crescente, principalmente em termos de conversar sobre o assunto, expor o assunto. A gente entra lá no LinkedIn, tem um monte de postagens sobre inteligência artificial. Mas o importante é a gente saber onde nós usamos, como nós usamos e onde não usamos, né? É, e aí, uma perguntinha para você: quais decisões estratégicas, até alinhadas com esse comentário que nós fizemos agora, Uhum. nunca deveriam ser delegadas à inteligência artificial? Olha, vamos lá. No meu entendimento, a IA ela vem para apoiar a decisão, não para tomar a decisão. Mas principalmente decisões que envolvam julgamento ético, risco reputacional e risco estratégico, Bertalha, a gente não pode delegar isso para uma ferramenta. Vamos trazer isso para supply, que é a nossa praia aqui. A IA, ela pode, por exemplo, apoiar com previsão de demanda, análise de estoque, otimização logística, análise de fornecedor, mas ela não pode decidir sozinha o que ela faz com essa informação.
essa decisão é do líder, essa decisão é humana. Então, no meu ponto de vista aqui, a IA ela vem para suportar decisões, para apoiar em decisões com dados, mas não para tomar decisão. Que legal, bacana demais, eu concordo contigo. E aí, uma questão, o Cris, que eu gostaria de explorar contigo. Como que o board deve enquadrar responsabilidade quando decisões são suportadas por inteligência artificial? Ó, a responsabilidade ela é sempre do líder, né? O líder ele é o representante de uma empresa enquanto ele está nesse papel. A questão é como que a gente utiliza esses dados. A gente não pode delegar uma culpa ou uma responsabilidade para um algoritmo. Pensa só na correlação com o mundo humano. Um líder ele toma uma decisão, seja ela embasados por dados gerados por IA ou dados gerados pela sua equipe. Se ele não validou os dados da equipe, se ele não fez uma checagem se aqueles dados estavam corretos, se a fonte era correta, se representava a cultura da empresa, ele tomou uma decisão errada baseada em dados, dados humanos, mas eram dados. Então, quem é responsável por isso? Por isso, continua sendo o líder. É a mesma coisa no mundo digital. A responsabilidade é do líder. Então, os dados, sejam eles digitais ou humanos, eles definem, eles criam uma base para a tomada de decisão, mas é o líder, no final do dia, que ele tem que ponderar risco, tem que fazer essa tradução para o mundo real. Então, ele tem que ser o responsável pelas consequências da decisão. Bacana, gostei demais. No final das contas, o líder, né, ou a pessoa que está, de alguma maneira, conduzindo um departamento ou uma organização, ele é responsável pelas decisões, né, conforme você falou. Isso é extremamente importante, seja na vida, com tecnologia ou sem tecnologia. Tá certo, Cris? Exatamente, sempre. Bacana. E aí, o Cris, como que a inteligência artificial ela reduz ou ela aumenta o risco fiduciário dos executivos? Em que condições você enxerga isso? Ótima pergunta, porque isso é algo que a gente tem visto bastante aqui sobre o risco fiduciário. E, sinceramente, eu não acho que altera o risco. O executivo, de novo, né, ele é igualmente responsável por uma tomada de decisão, tenha sido ela baseado em dados de A ou dados gerados pelas suas equipes. A questão aqui é a delegação e a confiança que o executivo coloca nessa plataforma. A gente já sabe que a IA não é 100% confiável, né? Então, confiar cegamente nesses dados é um erro muito básico. A análise de dados, a veracidade da informação, a correlação com o ambiente, com o business, com a cultura da empresa, isso é fundamental antes de qualquer tomada de decisão. Então, no meu ver, o risco não aumenta, e nem diminui. O risco continua o mesmo, porque continua sendo o mesmo executivo o que toma a decisão. É só o como ele tomou, como ele chegou nos dados para tomar aquela decisão. E é importante isso que você falou, até porque mesmo as empresas criadoras ou aplicativos de IA, o ChatGPT é um deles, né? A gente usa vários produtos, eu não sei quais são que você usa, aí você pode até trazer alguns exemplos para a gente, mas ele coloca lá embaixo, né? Tem um disclaimerzinho lá dizendo assim que o ChatGPT pode cometer erros, então avalie porque tem muita gente que escreve artigos. Até ontem eu estava fazendo uma mentoria para um amigo e ele falou o seguinte: Paulo, eu vi um comentário outro dia de uma pessoa no LinkedIn, onde ele simplesmente ele copiou tudo o que a IA respondeu, né? E também, às vezes, a IA coloca lá embaixo: você quer que eu faça uma postagem mais emocional, mais É, técnica, né? Ele coloca isso. E a pessoa, eu acredito que não tenha lido, simplesmente fez um cut and paste, né? Um copia e cola. Ou seja, pegou aquilo e levou direto para o LinkedIn, e isso pega muito mal, né? Então, a gente sabe que
além desses comentários que o próprio ChatGPT ou outros, né, o Pilot, o Gemini, né, do Google, eles também colocam que eles não têm a certeza de que aquilo esteja correto ou não. O que que você acha disso, Cris? Eu uso bastante o chat GPT aqui, entre outras ferramentas, mas o chat GPT especificamente eu uso quase todo dia. E é fundamental checar fontes, porque assim, tem que, bem São Tomé, que confiar, ele não pode confiar, aliás, né? Tem que duvidar, É, tem que duvidar. tem que duvidar, É. exatamente, tem que duvidar. E como eu uso bastante, quando eu coloco algum post, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Quando eu coloco algum post lá, eu gosto de colocar um logozinho com o meu nome em figuras. E o ChatGPT chega a errar meu nome. Eu já tenho uma conta, eu uso constantemente. Então, não dá para fazer um copy-paste em coisas que são geradas ali. Vai perguntando, qual que é a fonte que você tirou isso? E aí vai na fonte em outro site. Sabe, agora traduz isso para o mundo de negócios. Aqui a gente está falando de post de LinkedIn, mas você imagina, traduz isso para o mundo de negócio, o Uhum. risco que isso pode gerar só porque você confiou cegamente numa ferramenta, é, e que você não sabe muito bem os critérios que se usou para gerar aquele dado, da onde que tirou, que viés que estava embutido ali, sabe? Então, é um risco muito grande, risco reputacional, estratégico, de tudo, quando você traduz isso para um universo de um negócio. Aqui a gente está falando num pequeno mundo particular, né, de post de LinkedIn, mas quando você traduz isso para um universo corporativo, o risco pode ser, assim, incalculável. Eu concordo contigo. Logicamente que o risco existe também quando você faz uma postagem lá no mundo digital, seja LinkedIn, Facebook, Instagram, né? Hoje tem tantas redes sociais por aí. Tem o TikTok, né? Então tem muita coisa que o pessoal utiliza aí para poder fazer postagens. E eu gostei desse ponto que você trouxe aí, de que a gente tem que prestar muita atenção principalmente na perspectiva do mundo corporativo, porque na realidade você pode criar uma imagem negativa, uma reputação negativa. E aí eu tenho uma pergunta para você no seguinte aspecto: como a gente pode garantir essa transparência e rastreabilidade? Quando a gente usa essas decisões algorítmicas que sejam críticas, né, algorítmicas, né, que sejam críticas e que de alguma maneira afetem o dia a dia pessoal e profissional e também da organização, Cris. Bertale, sinceramente, eu não acho que tem muita mágica. Checando fontes, conhecendo o processo, conhecendo o business que você opera, criticando dados com experiência, sabe? Você precisa saber criticar o que está saindo dali. E a transparência é um ponto, tem dois pontos que me afligem um pouco em toda essa questão de IA. É transparência da informação, de onde que está saindo, e ética. Quando a gente fala de transparência, para mim é um ponto muito crítico, porque é, esses modelos que saem da IA, elas podem ser verdadeiras caixas pretas e que dificulta demais para um líder conseguir explicar a tomada de decisão, sabe? A liderança, ela precisa de explicabilidade, né? Ela precisa justificar os critérios com que ela tomou aquela decisão, compreender os limites daquele modelo e comunicar de forma muito clara e responsável para o negócio. Então, quando você não sabe, quando você é líder, não sabe explicar da onde saiu aquilo, você não deveria estar tomando uma decisão baseada naquilo. Então, é um ponto disso. Para mim, eu vejo como algo bastante crítico e que as pessoas ainda, eu vejo muitas pessoas que ainda não entenderam essa questão da confiança que você precisa ter com a ferramenta. Você precisa duvidar um pouquinho. Ah, muito legal, gostei muito, até porque é um pouco daquilo que nós comentamos no começo, né, o Cris, ou seja, é algo novo, né, que nós temos que tomar um cuidado. Todo mundo está usando, de certa forma, né,
as redes sociais foram invadidas e tem muita coisa. O pessoal está criando, né? Está criando vídeo, está criando post, né? Fotografia, uma série de coisas. Eu tenho visto alguns vídeos, até de certo ponto interessantes, né? Onde você traz uma pessoa do além, né? São atores que já faleceram, tal, e você traz e revive esses atores, revive jogadores de futebol que já faleceram e cria movimentos para eles, né? A inteligência artificial tem essa Isso. capacidade, essa habilidade, e isso pode ser utilizado tanto pelo aspecto positivo como para o negativo. E aí vem a minha pergunta: quem define os limites éticos dos modelos? Tecnologia, compliance, liderança da empresa, a pessoa em si, né? Ou seja, porque isso pode ser cultural também. Tem gente que não vai se preocupar em criar certas coisas que podem causar danos a outras pessoas ou a organizações. Como é que você enxerga isso? Ó, no meu ponto de vista, quem define isso é o executivo, né, é o líder do processo, com o apoio de compliance e gestão de riscos. Nunca da tecnologia. Eu sempre falo, a tecnologia é meio, não é fim, então ela não é Uhum. responsável por nada, né? E a gente falou um pouquinho ali sobre ética. A ética é um ponto que me preocupa bastante também, porque esses sistemas, eles podem vir carregados de vieses, né, de desigualdades. A gente já sabe que a IA, ela, ela aprende com o passado, e o passado carrega essas distorções, né? Então, quando você toma você confia nisso, você não critica isso. Eu vejo que o principal problema ali não é nem de um erro técnico. Erro técnico também, você prejudica uma informação, uma empresa, mas é um erro moral silencioso que vai acontecendo e ninguém percebe, é lento e de repente pode impactar na empresa, na comunidade, em pessoas, na reputação, porque vem carregando esse viés, porque aí a generativa ela vai aprendendo, dependendo das coisas que você vai colocando ali, e vem carregado de viés, né? Então, é um desafio essa questão da ética. Eu vejo que é um desafio isso, e precisa ter muita governança, muita análise crítica para saber separar realmente o joio do trigo, saber o que que ali pode usar, o que que ali pode ter um problema de reputação, mas mas a tecnologia não é responsável por isso, é quem está usando a tecnologia, né, e sempre com o apoio dessas áreas de compliance, de gestão de risco, que tem que estar muito em linha com o líder do processo para definir junto e para apoiar nessas decisões, nessas análises de modelos, dos limites do modelo. Eu vejo um pouco isso. Bacana, gostei demais. E aí tem um ponto bastante interessante em tudo isso que você falou, ou seja, quando você está respondendo ou está postando alguma coisa, por exemplo, em IA, né? Quem é que está fazendo isso? É você ou é IA? Né? Porque esse aspecto é muito importante. Eu, por exemplo, eu uso bastante IA, mas eu já carreguei todos os meus artigos, eu tenho mais de 500 artigos escritos, né? Então já carreguei, pedi um tempo, investi um tempo de carregar os artigos na inteligência artificial, assim como os meus livros, né? Eu tenho 15 livros escritos, né? E todos eles estão carregados em IA. Então, qualquer notícia, qualquer opinião que ela vai emitir em alguma coisa que eu escrevi lá atrás. Mas, mesmo assim, ela acha de que ser um pouco mais criativa, viu, Cris? Ô, Cris, nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou chamar aqui a Dona Corujinha, ela vai cantarolar e nós vamos voltar para o segundo tempo. Pode ser? Com certeza. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui, eu e a Cris. Está bacana demais, batendo um papo, uma baita prosa sobre inteligência artificial aplicada nas organizações e principalmente em supply chain, né? Ô, Cris, como evitar que a eficiência operacional gerada por inteligência artificial destrua valor reputacional? Como é que você enxerga isso? Eu acho que é tendo a consciência e muito cuidado com transparência,
rastreabilidade e a questão ética, que é um pouco do que a gente discutiu agora há pouco, né? E tem um estudo da Harvard Business Review, que mostra que líderes que usam essa, eh, essa base de dados, usam a IA como capacidade, aumento da capacidade analítica, eles tomam decisões de uma forma com muito mais qualidade, muito mais precisão e muito mais rapidez. Mas só quando eles mantêm o julgamento humano como filtro ético e estratégico, olha só. Então, a IA, ela sim, é fato, ela gera muito mais velocidade e precisão numa tomada de decisões. Mas o líder tem que ter esse discernimento para analisar esses riscos, porque quando a gente fala de risco reputacional, entre outros, né, pode ser um problema muito grande se você não tiver esse filtro de ética, de conformidade, né, de transparência do que sai dali. Isso é o filtro humano que precisa ter. Gostei, achei muito legal. E aí vem uma outra pergunta que, de certa forma, ela está conectada a essa resposta que você deu. A dependência excessiva de algoritmos pode enfraquecer o papel estratégico do C-Level? Como é que você enxerga isso, Cris? Não, definitivamente não. O papel do executivo, ele não muda com a IA. Ele vai continuar a tomar decisão, ele vai continuar a desenhar, implementar estratégia, ele vai continuar a liderar times, a cuidar de pessoas. De novo, e eu acho que eu vou ser repetitiva aqui, mas a tecnologia, ela é meio, ela não é fim. Então, para mim, não, definitivamente não muda o papel do executivo. Aliás, eu adorei de novo essa sua afirmação, né, de que a tecnologia é meio, não é fim. Esse é alguma coisa que a gente deveria, de certa forma, impregnar dentro da organização, porque muitas vezes as pessoas colocam a tecnologia em primeiro lugar, né, e acaba, vou usar uma expressão aqui, acaba quebrando a cara, né? Ou seja, eu já trabalhei com supply chain e com tecnologia também, já fui da área de tecnologia, e você não pode impor, né? Então, eu até fiz algumas postagens há algum tempo atrás, falando de primeiro vamos olhar os processos, vamos olhar as funcionalidades dentro da organização e acoplar a tecnologia para fazer funcionar de uma forma adequada. Logicamente, existem algumas tecnologias que podem te ajudar, inclusive, a melhorar o processo. E aí você tem que olhar e escolher muito bem, né, qual o uso que você quer fazer dela, né? Aquilo que nós falamos no início, né, o Cris, onde que nós vamos usar a tecnologia, como usar a tecnologia e onde não usar a tecnologia. Acho que isso é extremamente importante. E aí, baseado na sua experiência, eu queria explorar um ponto contigo, ô Cris. Que competências executivas passam a ser mandatórias na liderança quando nós estamos falando nesse mundo onde inteligência artificial, de certa forma, se mescla, né, com as nossas atividades do dia a dia? Uma ótima pergunta. Esse é um tema que, particularmente, eu tenho pesquisado bastante, que eu acho super interessante. Eu vejo que uma tendência é a valorização da liderança, é, que que tem uma fluência tecnológica interligada à estratégia do negócio. E eu não estou falando aqui de contratação de perfis técnicos, não. É só essa mescla do tecnológico, da fluência tecnológica com o conhecimento de mercado, conhecimento de processo, conhecimento de business. E isso tem um impacto muito positivo na cultura organizacional, nas decisões estratégicas que a pessoa vai tomar. E tem uma característica que está sendo cada vez mais demandada dos times, dos líderes dos times, que é a capacidade de desenvolvimento contínuo, de adaptação, porque a inteligência ela não veio e está congelada daquela forma, ela vai evoluindo numa velocidade incrível. Então, é uma necessidade de adaptação, de aprendizado contínuo, de desenvolvimento contínuo, tanto do líder quanto dos times. Então, os profissionais, sejam eles em que nível estiverem, eles precisam estar muito bem conscientes do que se requer nessa nova fase de IA.
Isso sem falar, claro, né, pensamento crítico, visão estratégica, visão sistêmica, governança, que isso realmente nunca saiu de moda, né? Mas tem essa pitadinha extra ali de fluidez tecnológica nos perfis. Legal, gostei demais. E aí eu queria falar um pouco do aspecto de cultura, de propósito. Você tocou no assunto de governança, que eu acho que é um assunto extremamente importante dentro de um processo como esse que nós estamos conversando aqui. Eu estive, inclusive, respondendo a um artigo de um amigo, onde ele me solicitou a resposta, sobre essa evolução da inteligência artificial, sobre o hype, né? Ou seja, sempre que surge alguma coisa nova, todo mundo fala, todo mundo emite uma opinião e é normal. Tudo bem, isso eu acho legal porque isso demonstra que o pessoal, de certa forma, está interessado e está buscando conhecer mais, né? Nós tivemos algumas tecnologias que não evoluíram tanto assim. Metaverso foi uma, acho que você se lembra do metaverso, né? Sim. Todo mundo Aham. falava do metaverso, Second Life, né? O próprio blockchain, né? Embora a gente fale muito do blockchain ainda, é alguma coisa um pouco etérea, em algumas perspectivas, assim como algumas automações que existem por aí. Como alinhar decisões baseadas em inteligência artificial e que estejam atreladas, de certa forma, o Cris, a cultura, propósito, estratégia corporativa, governança? Que comentário você faria sobre isso? Para mim, esse papel de tradutor é do líder do processo, é do executivo. Né? Eu sempre brinco que o papel aceita tudo. Né? E eu acho que a IA é meio assim também, né? Dependendo do prompt que a gente coloca ali na plataforma, podem sair as soluções mais diversas e criativas que você vai ver, né? Mas quem tem que validar se essa solução está correta, se ela se aplica ao modelo que você opera, se ela conversa com a cultura da empresa, se ela está considerando o momento político global, entre outras coisas. Quem tem que fazer essa tradução é o líder do processo, é o executivo no final do dia. Não tem como escapar, né? E então, eu vejo que o bom líder na era da IA, Bertalha, é aquele líder que sabe fazer as perguntas corretas para o prompt e sabe traduzir as respostas para a realidade do negócio. E Aliás, isso não é você trouxe. simples, não. Não, não é. Não é simples e você trouxe um ponto muito interessante. Eu gosto muito do Simon Sinek, né? E o Simon Sinek, ele tem alguns livros e eu sigo o Simon em várias redes e ele tem sempre umas sacadas bastante interessantes, é muito inteligente e tal. E uma das coisas que ele fala é exatamente o que você falou, ou seja, precisamos fazer perguntas e fazer perguntas corretas, e principalmente pela perspectiva do porquê, né? E uma outra coisa que você falou e que me chama a atenção é, dependendo do prompt que você colocar, a IA vai te dar uma resposta diferente, mais inteligente, menos inteligente, mais humana, menos humana, né? Gostaria que você discorresse um pouquinho mais sobre isso, Cris. Eu acho que esse é um ponto bastante interessante, até porque já existem cursos de prompt, de como fazer as coisas acontecerem, né? Eu não fiz curso nenhum, né? Mas eu tenho o meu jeitão. Eu gosto de fazer um prompt muito bem estruturado, com um viés para aquilo que eu quero trazer, né? Principalmente quando eu vou fazer uma postagem, quando eu vou escrever alguma coisa, mas sempre baseado na alimentação que eu fiz com os meus dados, as minhas informações, principalmente no chat GPT, mas não só o chat GPT, tem outros aplicativos que eu uso também. Qual que seria seu comentário sobre isso, Cris? Eu também nunca fiz curso de prompt, nunca fiz, e eu acho que isso vem da experiência. Você saber fazer as perguntas corretas ali. é, Você pode ser muito tendencioso, é um pouco do que eu estava falando de viés. Você pode gerar uma resposta absurdamente tendenciosa, com muitos vieses, dependendo do tipo de pergunta que você faz. Mas você como um líder experiente, você tem que saber fazer as perguntas certas, porque o resultado dali pode variar muito, e você pode impactar numa decisão de sim ou não, de go ou no go, por exemplo, que pode dar um problema muito grande
na empresa que você está operando, por exemplo, né? Então, eu vejo que a experiência para você fazer as perguntas corretas e saber traduzir muito bem o que sai dali, filtrando toda a questão ética, entendendo da onde que está saindo, os limites que você colocou ali naquele prompt, entendendo totalmente a transparência daquela informação, porque você foi em outros lugares checando fontes, isso é fundamental. De novo, o papel aceita tudo, a IA aceita tudo. Então, você ter essa experiência, e eu estou batendo muito na tecla da experiência, porque realmente é o que eu acredito. Você tem que ter experiência, você tem que saber o que você está perguntando e conhecer minimamente o output que aquilo vai gerar. Então, e eu também não fiz nenhum curso de prompt, mas para mim tem muito a ver com isso. Como que você aplica a tua experiência num momento totalmente tecnológico que a gente está vivendo. Você tem que ter ideia de processo, você tem que ter ideia do business, você tem que ter ideia do que o Trump pode fazer amanhã, sabe, nos riscos que está acontecendo, para gerar informações. É legal isso que você falou. Estou pensando aqui num ponto, né, conforme você foi fazendo o seu comentário, né, eu sempre fui um contador de histórias, sempre gostei de contar histórias, né, eu sou um storyteller, né, e estou sempre, de certa forma, buscando inovar. Mas Paulo, você trabalha no supply chain, faz, né, storytelling, eu adoro e faço cursos, né, tenho feito alguns cursos de storytelling porque eu acredito que isso evolui. O cinema né, as pessoas que trabalham no cinema, eles trabalham com storytelling. E eu percebo que, às vezes, a inteligência artificial hoje ela tem substituído um pouco o nosso cérebro, a nossa criatividade. E aí que eu queria explorar um Isso pouco também. contigo. Você acha que a IA, de certa forma, ela pode gerar um impacto na criatividade das pessoas, ô Cris? Sim, acredito piamente nisso, porque voltando até os exemplos dos posts de LinkedIn, né? Dá para saber quando é um post de IA. Dá para saber quando é uma resposta gerada por IA. Ou porque você conhece aquele profissional que está falando, ou porque o texto já tem aquele script muito claro do que sai de uma IA. Enfim, então, hoje todo mundo é expert em todos os assuntos. Todo mundo tem sabe, um conhecimento profundo sobre tudo. E não é assim, né? A realidade não é assim. Então, gera uma falsa sensação de que todo mundo sabe tudo, de que todo mundo é super criativo, de que todo mundo é expert. É, mas na hora que a gente está no one-on-one ali, sem um papel, o papel que aceita tudo, né? Você consegue bancar tudo aquilo que você escreveu? Você consegue discorrer sobre aqueles temas fora do que está escrito ali? Então, eu acho que a IA, ela dá uma falsa sensação de que ela te deixa mais inteligente, de que ela te torna mais criativo aos olhares de alguém um pouco com menos senioridade, né, você pode passar assim essa percepção, mas quem tem um pouquinho de experiência vai ver que não é bem aquilo, que a pessoa não consegue sustentar aquele discurso numa conversa. É Então é ali que a verdade. gente consegue ver, né? Você pensa assim também? Eu penso assim, e é interessante, se a IA te dá uma resposta e você não é capaz de fazer uma análise sobre aquilo que ela está escrevendo e extrapolar um pouco, né, isso significa realmente que você não tem domínio do assunto, não tem conhecimento do assunto, e isso é perigoso, né? Isso é perigoso, porque é o que você falou, se ele não está na frente do computador, né, e alguém fizer uma pergunta para ele sobre determinado assunto, qual é a resposta que ele vai dar se ele não tem a IA para lhe ajudar? Porque isso é viciante, né? Seguramente isso é viciante, é que nem jogo virtual, é que nem videogame, né? Então precisa tomar um cuidado aí nesse aspecto, não é verdade, Cris? Com certeza. Maravilha. Cris, estamos chegando ao final da nossa prosa, uma prosa fantástica. Adorei. Gratidão enorme pela sua participação aqui, Cris. Bertalho, adorei a nossa conversa.
Parece realmente que a gente está num encontro, num almoço super descontraído e foi muito bacana pegar tuas percepções também sobre isso. Vou continuar estudando como tema, como eu disse no começo, somos eternos aprendizes nesse tema aí de IA, porque ela vai evoluindo todo dia. Então, todo dia a gente tem que desenvolver um pouquinho nisso. Eu vou continuar estudando aqui para conseguir entender mais um pouquinho desse bicho aí. Mas obrigada Bacana. pelo convite de estar aqui. Uma honra. Você trouxe uma contribuição fantástica, Cris, ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração para você, tudo de bom. Para você também. Tchau, tchau.